Olá, eu sou a Giovana e hoje vamos fazer uma análise histórica do filme Legítimo Rei, ou no original Outlaw King, de 2018, dirigido pelo escocês David Mackenzie e distribuído pela Netflix. O filme se passa no século XIV e conta a história da Primeira Guerra de Independência Escocesa contra o domínio inglês até a Batalha de Loudon Hill. Uma decisiva reviravolta no confronto que inicia a virada de jogo dos escoceses sobre os ingleses. Nós acompanhamos Robert de Bruce, rei da Escócia, em sua trajetória para derrubar os britânicos e libertar seu país. Usando o filme como base, vamos fazer uma análise histórica dos conceitos apresentados no filme, relacionando com a nossa base documental sobre os respectivos períodos e o processo. Junto disso, vamos problematizar a questão do uso de filmes com base histórica de forma didática, principalmente no ambiente de sala de aula. Em uma rápida entrevista feita a The Upcoming, uma revista digital inglesa, Mackenzie demonstra sua insatisfação com a maneira que Roberto Bruce foi representado no filme Coração Valente, de 1995, caracterizando isso como uma de suas motivações para fazer o filme e contar a história de Roberto nas telas. Vamos falar um pouco sobre a representação no filme. Roberto Bruce, o futuro Roberto I, é o protagonista. Ele é interpretado por Chris Pine e possui interessantes aspectos que vale a pena citarmos aqui. Carl McClelland, em seu artigo analisando o filme, destaca a tentativa de criar, em torno de Roberto, a imagem de um homem bondoso que está disposto a lutar por liberdade e seu povo, mesmo que precise ir contra uma potência muito mais forte ou a aprovação pública. No longa, é construída a imagem de ser um rei humilde, que não age com soberba mesmo com seu título. Em diversas cenas, isso pode ser exemplificado, como quando, após uma emboscada, enquanto ele viaja para longe para fugir de seus inimigos, Bruce desce de seu cavalo para dar espaço a um de seus soldados feridos. Mais à frente, quando a influência de Bruce já havia se espalhado pela Escócia, um garoto lhe oferece uma coroa que havia encontrado, e em resposta, Bruce diz ao jovem para ficar com a coroa para si. Outro exemplo é no clímax do filme, quando, antes da Batalha de Loudon Hill, quando o exército escocês estava cavando a trincheira em meio à lama, Roberto Bruce está lá, entre os soldados, os ajudando. Essas cenas são um exemplo dessa narrativa de Roberto ser um rei humilde que, mesmo sendo um monarca, contribui à luta na linha de frente junto de seu povo pela liberdade. Ainda sobre ele, vale a pena citar a atuação de Chris Pine, que pessoalmente achamos bem fraquinha. Durante boa parte do filme, que tem 2 horas, o ator mantém a mesma expressão no rosto, seja em momentos empolgantes, dramáticos ou felizes. Talvez, através dessa atuação, Mackenzie queria passar um aspecto mais estoico ao rei escocês, mas que particularmente nós achamos meio estranha. Sendo um filme sobre a independência da Escócia e tendo como seu protagonista o rei regente que lutou por tal independência, os ingleses são os antagonistas do longa sobre Roberto Bruce. Eles são representados em contraste com o protagonista, como impiedosos e exageradamente brutais em suas investidas contra os escoceses, batendo civis durante recrutamentos e protagonizando as cenas mais sangrentas do filme, que não podemos nem mostrar aqui por conta de tão grotescas que são. Eduardo II, durante o casamento de Roberto, aparece constantemente apunhalando um animal morto e é responsável pela brutal e extrema explícita morte de seu irmão, Neil Bruce. De acordo com a Raissa de Sá, essa visão sobre os ingleses comandados por Eduardo I estava presente no imaginário escocês da época e também está presente no filme, bem explicitamente, de forma a contribuir à sua antagonização. Ainda na entrevista já citada a The Upcoming, o diretor David Mackenzie destaca sua minuciosa preocupação em projetar um filme historicamente preciso, recontando essa história extremamente famosa de seu país para as telas. Em diversas resenhas críticas sobre o mesmo, o fator da precisão histórica está sempre presente, sendo classificado como um filme que se importa em ser historicamente acurado. A respeito da estrutura do filme, ao menos a trajetória de Bruce foi representada de forma fiel, sem grandes desvios do que se sabe a respeito dela. Uma das grandes críticas feitas ao filme, e que definitivamente concordamos, é a respeito de seu ritmo. Ele tenta em 2 horas contar toda a história de Roberto Bruce durante a guerra até a Batalha de Loudon Hill, o que torna o filme praticamente um aglomerado de fatos em sequência. As cenas acabam não se aprofundando muito no que estão representando e muitas vezes se torna até mesmo difícil de entender o que está acontecendo sem que haja uma pesquisa prévia. Como se estivesse tentando contar uma história que cabia em 2 filmes em um. O ponto é que o ritmo exageradamente acelerado apresenta os eventos de uma maneira que não deixa muito espaço para os grandes desvios.
Porém, a romantização hollywoodiana ainda existe, e houve sim alteração de elementos para auxiliar na dramaticidade ou na narrativa. As principais mudanças apontadas seriam em relação à cronologia de certos eventos, para caber melhor na cronologia do próprio filme, como o casamento de Roberto e Isabel, ocorrido em 1302, mas que no filme ocorre em 1304, e também nas relações de relevância de figuras, influenciadas a favor da dramaticidade. As figuras femininas são um exemplo dessa alteração na relevância de alguns personagens. A irmã de Roberto, Maria Bruce, e Isabel Macduff, a responsável pela coroação do próprio, são sintetizadas em uma única personagem, Isabel de Burgh. Apesar da presença de Macduff na cena da coroação, a sua trajetória após isso, principalmente as consequências deste seu ato, são representadas através da esposa de Roberto, se manifestando em um dos momentos mais emblemáticos do filme, a prisão da mesma, suspensa em uma gaiola ao lado de fora de uma torre. De acordo com Leon Savage, a punição de Isabel de Burgh foi mais branda comparada à das outras, visto a sua ligação sanguínea com a família real inglesa, sendo sentenciada à prisão domiciliar. Isabel Macduff e Maria Bruce tragicamente foram as reais vítimas da cena presente no filme. Um dos eventos mais enigmáticos e importantes da história de Bruce, e que vale ter sua interpretação no filme citado aqui, é o assassinato de João Comyn. Os Comyn e os Bruce eram as duas maiores famílias aristocráticas escocesas, lutando pelo trono após a morte de Alexandre III, naturalmente tornando João Comyn e Roberto Bruce, mesmo que no mesmo lado contra os britânicos, rivais. A história do assassinato é muito nebulosa, e não se sabe exatamente como aconteceu, possuindo diversas versões vindas de diferentes fontes e contos. É dito que, após Comyn delatar alguns dos planos de Roberto aos ingleses, ambos se encontram na igreja de Greyfriars, e Bruce o teria apunhalado. Dentre as diferentes versões, muda quem estava presente dentro da igreja, quem efetivamente matou Comyn, até mesmo os motivos do encontro e de terem tirado sua vida. O que podemos dizer é que João foi assassinado e Roberto foi incriminado por sua morte em solo sagrado, em terrível pecado. A respeito das cenas e coreografias de batalha, pelo que podemos reiterar, parecem ter sido produzidas de maneira bem acurada, dando principalmente enfoque à Batalha de London Hill. Com exceção, é claro, dos duelos de espada em plano sequência de Roberto e Eduardo II. Apesar de poderem sim ter acontecido duelos entre os dois, não foi da maneira presente no longa, que existe principalmente para estabelecer essa rivalidade e um paralelo entre o início e o fim da narrativa. Ainda menos após a Batalha de London Hill, que, diferente do que é retratado, Eduardo II nem estava presente ou sequer era rei ainda. Ao analisar filmes de base histórica, a gente precisa entender que vão sim existir algumas liberdades criativas e adaptações de alguns elementos para conseguir desenvolver uma narrativa coerente e cativante. Legítimo Rei, como um filme histórico, tem essas adaptações e faz um bom trabalho apresentando um esforço muito grande da produção em manter a realidade documental da jornada de Roberto Bruce, se atentando até a detalhes como a Pedra do Destino, um importante elemento cultural escocês em Corações, e sua ausência durante a coroação de Bruce, pois havia sido tomada pelos ingleses. Aproveitando esse gancho, é um bom momento para falarmos sobre como podemos usar filmes para o aprendizado da história. Muitas vezes, e para muitas pessoas, os filmes são um jeito mais simples de estudar diversos eventos históricos. Na grande maioria dos casos, os retratos cinematográficos de fatos históricos não são tão bem precisos. Porém, ainda assim, são formas mais fáceis de criar um pequeno entendimento e gerar um interesse quanto a esses. O uso de um filme para a introdução a conteúdos de história em sala de aula pode ser interessante, através disso, nós professores conseguimos criar um ambiente criativo com aulas diferentes, saindo da diária prática, de observar o livro, quadro ou slides, e trazendo o olhar dos estudantes para representações artísticas. Para que o filme não se mantenha como a única base de aprendizagem, temos como função gerar uma discussão sobre o filme e os fatos reais, podendo resultar até mesmo em futuros trabalhos sobre. Como nossa obra escolhida é bastante sangrenta e representa de forma explícita alguns momentos da guerra, o nosso foco principal seria apresentar o filme para públicos mais velhos, de adultos ou jovens que estejam saindo da adolescência. Por ser uma temática interessante, o vídeo será um suporte para que, ao assistir a nossa produção e em seguida o filme, ou vice-versa, possa-se pensar sobre o quão bem escrito seu roteiro foi, considerando documentações reais sobre fatos e personagens.
Além disso, a importância do contexto da época em que o filme foi lançado e escrito e quem é o seu autor e produtor são importantes para que possamos compreender o jeito que os fatos são retratados. Bom, depois de apresentarmos essa obra tão interessante de David Mackenzie, esperamos que você que assiste tenha se interessado pela temática e pelo filme, levando em conta também os fatos históricos apresentados. Nesse vídeo, buscamos fazer uma análise do quão historicamente preciso é a produção de Legítimo Rei e levantar reflexões acerca do uso de filmes como este para o ensino da história. A independência da Escócia sobre o domínio inglês é algo que ainda gera discussões políticas e influencia em decisões do mesmo caráter no contexto escocês. Agradecemos por ter acompanhado esse vídeo. Até mais, obrigada!